De acordo com uma entidade chamada Atom que já falou com nosso grupo e diversos outros por muitos anos, a razão de estar aqui, de pelo menos uma parte dos OVNIs, que são vistos em nossos céus atualmente, é bem parecido com o propósito que nós poderíamos ter ao enviarmos ajuda humanitária a um país extremamente pobre que tivesse acabado de ser atingido por um desastre natural. É um desejo de ajudar. Nós temos contatado pessoas no planeta Terra por muitos e muitos de seus anos. Nós temos contatado em intervalos de milhares de anos aqueles que buscam nossa ajuda. É hora para muitas das pessoas desse planeta de serem contatados, pois muitos agora têm o entendimento e o desejo de buscar algo fora da ilusão física que tem por tantos anos envolvido o pensamento daqueles deste planeta. O processo que estamos estimulando é autogerado. Enquanto mais. Introdução. Mais daqueles que desejam nosso contato recebem informações e repassam a outros. Então aqueles que recebem essa informação retransmitida serão eles mesmos capazes de atingir um estado de pensamento e compreensão suficientemente em sintonia, devo dizer, com nossas vibrações para que possam receber nosso contato. Pois assim, meus amigos, é como os contatos funcionam. É primeiramente necessário, se a entidade for capaz de receber nosso contato, que ela se torne de certa vibração como resultado desse pensamento. Isto é incrivelmente acelerado através do envolvimento com grupos como este. E então é finalmente concluído através da meditação. Em outras palavras, a comunicação verbal dada à entidade pelos canais tais como esse cria um sistema de pensamento e um desejo por consciência espiritual que eleva a sua vibração. Nós somos a confederação de planetas a serviço do infinito Criador e sentimos muito por não podermos pisar em seu solo e ensinar aqueles de vocês que desejam nossos serviços. Mas, meus amigos, como dissemos antes, isto seria um grande desserviço para aqueles que não desejam nossos serviços no momento, e nós temos medo de que teríamos pouco efeito ao trazer entendimento até mesmo para aqueles que o desejam, pois o entendimento, meus amigos, vem de dentro. Nós podemos apenas guiar. Nós podemos apenas sugerir. Nós estamos tentando realizar isso de tal forma que a busca individual seja estimulada no sentido de interiorizar o seu pensamento, interiorizar para aquela fonte única de amor e entendimento, o Criador, que é parte de todos nós, pois tudo o que existe, meus amigos, é o Criador. Nós somos muito privilegiados de tê-los conosco neste grande serviço nessa era da história do seu planeta. Pois esta é uma era muito importante, um período de grande transição, no qual muitas das pessoas da Terra serão levantadas do seu estado de confusão para um simples entendimento, o amor do seu Criador. Atom fala de nosso desejo de procurar algo fora da ilusão física. O que ele fala tão persuasivamente a respeito é algo que é comumente referenciado pelos membros do que chama de Confederação dos Planetas em serviço do infinito Criador, de o pensamento original. Este é outro termo para nossa palavra, amor, mas implica em muito mais. Implica em uma unidade que é tamanha que não nos vemos uns aos outros como simplesmente amigos próximos, ou como irmãos e irmãs, mas, idealmente, como o Criador. Quando nós vemos uns aos outros e nós mesmos como o Criador, nós vemos um ser apenas. Este. Introdução. Conceito está no coração da telepatia e Atom fala sobre esse conceito e o pensamento original. Nesse momento eu estou em uma nave bem acima de sua habitação. Eu sou nesse momento capaz de monitorar os seus pensamentos. Isto, meus amigos, pode parecer para alguns de vocês ser um infringimento, mas eu posso assegurar de que não é. Nossa capacidade de saber o pensamento das pessoas desse planeta Terra não foi desenvolvida de forma nenhuma para infringir nem sobre seus pensamentos nem sobre suas atividades. Nós não consideramos o conhecimento dos pensamentos dos outros como sendo um infringimento, pois nós vemos esses pensamentos como nossos próprios. Nós vemos esses pensamentos como os pensamentos do Criador. Meus amigos, pode parecer para vocês que um pensamento de natureza diferente daquela de amor e irmandade não possa ser um pensamento gerado por nosso Criador. Isto não é possível, meus amigos. Todo o pensamento que é gerado pelo Criador. Todas as coisas que são geradas pelo Criador. Ele é todas as coisas e está em todos os lugares, e toda a consciência e todos os pensamentos que existem são o pensamento do Criador.
Seu número infinito de partes tem livre-arbítrio e todos podem gerar em qualquer sentido que eles escolham. Todas as suas partes comunicam com toda a criação, em seu sentido completo e infinito. Nós não estamos tentando mudar o pensamento do nosso Criador. Nós estamos apenas tentando trazer suas ideias para algumas de suas partes mais isoladas para sua inspeção e apreciação. Partes isoladas, eu disse, meus amigos, e por que nós devemos considerar estas partes como sendo isoladas? Nós consideramos elas isoladas, pois de nosso ponto de vista elas escolheram caminhar longe do conceito que nós descobrimos permear a maior parte das partes da criação com as quais nós somos familiares. Nós achamos, meus amigos, que o homem no planeta Terra em suas experiências e experimentos se tornou isolado em seu pensamento e se divorciou daquilo que nós estamos acostumados nos vastos cantos da criação aos quais experimentamos. Eu encorajo vocês, meus amigos, a lembrarem-se do que nós trouxemos a vocês. Na próxima vez que vocês estiverem, digamos, acuados por circunstâncias que prevalecem dentro da ilusão da sua existência física, lembrem-se do que aprenderam e não se esqueçam de tudo que vocês trabalharam tão duramente para obter. Vocês escolherão a qualquer momento alterar suas necessidades e desejos. Introdução. Partir da ilusão física para seu ser dentro da criação do Pai. Desde que seus objetivos estejam dentro da ilusão física, será necessário que você esteja sujeito às leis que prevalecem dentro de tal ilusão. Se seus desejos puderem ser alterados pela aplicação do que você está aprendendo e elevados na criação do Ser Infinito, então, meus amigos, você pode ter uma habilidade bem maior de se remover dos cantos nos quais a ilusão parece ter te acuado. Para alguns que tenham lido essas palavras, os conceitos parecem ser menos que práticos e certamente um método demasiadamente idealista de discutir o que muitos já chamaram de nova era ou era de Aquário. Parece certamente improvável que um planeta inteiro pode estar tão errado filosoficamente e que seres supostamente mais evoluídos que nós se importem o suficiente conosco ao ponto de tentar nos ajudar. Entretanto, ao olharmos para o coração do sistema filosófico cósmico, nós percebemos que ele é claro e simples sem ser simplista nos detalhes, muito ético sem ser dogmático, resumindo, extremamente informativo. Aqui Atom fala da natureza da realidade, o que, principalmente, parece ter escapado da percepção do homem na Terra. Meus amigos, o homem na Terra se tornou bem limitado em sua percepção da criação. Ele não entende o verdadeiro significado da simples e bonita vida que o circunda. Ele não aprecia sua geração e regeneração. Ele aprende que a própria atmosfera que ele respira é processada pela vida vegetal para ser regenerada para que ele e as demais criaturas possam sobreviver, e mesmo assim isso parece, para a grande maioria daqueles que habitam esse planeta, ser um exercício de tecnologia ao invés de teologia. Não existe consciência do plano do Criador de prover para seus filhos, de prover para cada um de seus desejos e de prover um estado de perfeição. O homem na Terra perdeu a consciência que é sua por direito. E por que, meus amigos, ele perdeu essa consciência? Ele perdeu porque ele se concentrou em dispositivos e invenções dele próprio. Ele se tornou hipnotizado por seus brinquedos e ideias. Ele é uma criança em sua mente. Tudo isso poderia ser simplesmente remediado, e o homem poderia mais uma vez retornar a uma apreciação da realidade ao invés da apreciação da ilusão criada por sua mente. Tudo o que é necessário, meus amigos, é que ele, individualmente, se aproveite desta apreciação da realidade através do processo de meditação, pois esse processo para sua mente consciente ativa que está continuamente. Introdução. Procurando estímulos dentro da ilusão desenvolvida a partir de tantos séculos sobre o planeta Terra. Muito rapidamente, então, ele pode retornar a uma apreciação da realidade no funcionamento da criação real. Isto, meus amigos, é ao que o homem da Terra deve retornar se ele quiser conhecer a realidade, este pensamento simples de amor absoluto, um pensamento de total união com todos seus irmãos sem importar como eles podem se expressar ou quem eles possam ser. Pois este é o pensamento original de seu Criador. A criação do Pai, então, como Atom a chama, tem uma natureza bem simples, uma natureza na qual o amor é a essência de todas as coisas e de todas suas funções. Ainda assim essa criação,
real, obviamente não é tão presente em nossas mentes, pois nós vivemos em uma atmosfera do dia a dia a qual a Confederação frequentemente se refere como uma ilusão. Nós da Confederação dos Planetas a serviço do Criador Infinito estamos, há muitos dos seus anos, conscientes de muitos princípios da realidade. Nós estamos conscientes destes princípios, pois nós fizemos uso deles tanto quanto as pessoas do seu planeta também podem. É possível, através da meditação, reduzir totalmente a ilusão que você vive atualmente que cria separação, uma separação ilusória, do que realmente se trata, uma total ilusão. Nós estamos continuamente falando com vocês sobre meditação. Nós já falamos diversas vezes sobre a realidade e sobre o amor e o entendimento, e mesmo assim vocês parecem não serem capazes de se sobreporem à ilusão. A razão para a ilusão, meus amigos, é uma que o próprio homem na Terra criou. Ele a criou a partir do desejo. Esta ilusão é útil. É bastante útil para aqueles que desejam evoluir em um ritmo bem acelerado por experimentá-la e usá-la enquanto dentro dela. Muitos de nós, que estão agora rodeando seu planeta, desejaríamos ter a oportunidade que vocês têm. A oportunidade de estar dentro da ilusão, e então, através da geração de entendimento, usar o potencial da ilusão. Esta é uma forma de ganhar progresso espiritual e tem sido procurada por muitos de nossos irmãos. Eu não posso enfatizar em excesso a necessidade de se tornar apto a entender a natureza dos potenciais dentro da sua ilusão e então, através da autoanálise e meditação, reagir a ela de uma forma que irá. Introdução. Expressar o pensamento que gerou a nós mesmos, o pensamento de nosso Criador. Isto foi realizado pelo professor que vocês conhecem como Jesus. Este homem reconheceu sua posição. Ele reconheceu a ilusão. Ele entendeu a razão para os potenciais dentro da ilusão, e sua reação a esses potenciais e atividades dentro da ilusão foi uma reação que estava expressando o pensamento do Criador, o pensamento do amor. Mantenha em primeiro lugar da sua mente que a ilusão que você experimenta é uma ilusão, e que está cercando você pelo propósito de ensiná-lo. Ela só pode ensiná-lo se você se tornar consciente dos seus ensinamentos. É dito que ele opera de modo misterioso para realizar maravilhas. Isto pode parecer misterioso, entretanto, é o caminho da evolução espiritual. Existem muitas almas experienciando a ilusão na qual você se encontra, entretanto, existem poucos usando essa ilusão para crescer. Eles não estão fazendo isso de forma sublime por não serem conscientes da possibilidade de fazer isso. Uma vez que um indivíduo se tornou consciente da possibilidade de usar a ilusão na qual ele se encontra no seu mundo físico para a progressão do crescimento espiritual, é necessário que ele dê o segundo passo e use esse conhecimento para expressar, independente dos potenciais que o afetam, o amor e entendimento do seu Criador. Como você deve ter se tornado consciente agora, meditação é sempre sugerida como a melhor forma de se atingir entendimento, de progredir espiritualmente, e de entender a natureza da ilusão e a razão pela qual você a está experimentando. Cada pessoa está envolvida em uma ilusão ou jogo no qual nós podemos, se quisermos, usar nossa consciência na meditação de tal forma a criar um crescimento mais rápido na evolução pessoal. Mas como nós chegamos ao ponto no qual este processo, que geralmente parece tão difícil, é entendido e iniciado? Desejo, meus amigos, é a chave para o que você recebe. Se você deseja, você receberá. Este era o plano do Criador, o plano no qual cada uma de suas partes receberia exatamente o que deseja. Meus amigos, é comum na ilusão que vocês atualmente experimentam que não se consegue o que se deseja. De fato, o oposto parece ser o caso em muitos casos. É um paradoxo, parece, que tal declaração seja feita e que tais resultados aparentes do desejo sejam manifestados, e mesmo assim nós atestamos, sem exceção, que o homem recebe exatamente o que ele deseja. Talvez, meus amigos. Introdução. Vocês não entendam o desejo. Talvez esse entendimento não esteja dentro da mente intelectual. Talvez seja necessário gastar mais tempo na meditação para se tornar consciente do seu verdadeiro desejo. Pois, meus amigos, existe muito mais sobre você e sobre a criação do que você atualmente aprecia com suas capacidades intelectuais em sua ilusão atual. É muito difícil,
para as pessoas deste planeta, desistirem de suas ilusões, desistir de conhecimentos pré-concebidos do que eles acreditam ser causa e efeito. Entretanto, isso não é a realidade. Isto é uma ilusão, nascida a partir de ilusão. É um simples produto da complexidade que o homem gerou sobre esse planeta. Se una a nós no divórcio do seu pensamento de tais complexidades e torne-se consciente do que criou você, tudo o que você experimenta, e tudo o que é pensado. Torne-se consciente do seu Criador. Torne-se consciente do seu desejo, e quando você conhecer esse desejo, você conhecerá o seu próprio, pois você e seu Criador são um, e você é um com todas as suas partes e, portanto, todas as criaturas de toda a criação. Quando você conhecer o seu desejo, você o sentirá. Não existirá mais confusão. Não existirá mais perguntas. Você haverá encontrado o que estava procurando. Você terá encontrado o amor, pois este é o desejo do Criador, que todas suas partes expressem e experienciem o amor que criou você. Isto pode ser encontrado simplesmente através da meditação. Nenhum esforço na procura dentre os conceitos intelectuais do seu povo, nenhum esforço no cuidadoso planejamento ou interpretação da palavra escrita ou falada poderá levar você à simples verdade. As mensagens da Confederação concentram-se muito fortemente no conceito da busca e do desejo, transparecendo que a vontade de cada entidade é absolutamente central para a busca da sua própria evolução. Na verdade, eles dizem que o livre-arbítrio está na fundação do universo. Cada entidade é concebida não somente como parte de uma unidade, mas também como uma parte totalmente única daquela unidade. O livre-arbítrio de cada pessoa é intocável, e a preocupação da Confederação é sempre para evitar o infringimento sobre o livre-arbítrio de qualquer pessoa. O seu método de contatar o homem na Terra tem sua forma baseada em uma preocupação profunda com esse livre-arbítrio. Nós não desejamos impor nosso entendimento da verdade sobre o seu povo, e isto seria algo que iríamos fazer se os contatássemos diretamente. Nós não poderíamos evitar isso, pois nossas próprias. Introdução. Declarações a respeito da verdade seriam aceitas por muitas de suas pessoas como sendo válidas. Nós não desejamos sermos os representantes definitivos da verdade do Criador. Nós desejamos dar isso a seus povos de tal maneira que possa ser aceito ou rejeitado de acordo com suas próprias vontades. Isto, como nós entendemos, é uma provisão necessária na evolução espiritual de toda a raça humana, que ele possa estar, em algum estágio de sua evolução, em uma posição de aceitar ou rejeitar o que é necessário para a sua evolução. Desta forma, e somente desta forma, ele pode saber a verdade do Criador, aquela verdade única que é a criação, a verdade do amor da criação. Ela deve ser percebida a partir de dentro. Não pode ser impressa a partir de fora. Nós estamos tentando estimular aqueles de vocês que podem ser estimulados a procurar esta verdade que está dentro deles. Nós fomos requisitados, por nosso entendimento do princípio do Criador, a permanecermos escondidos, pois não podemos servir a um indivíduo e ao mesmo tempo fazer um desserviço a seu vizinho por provar à sua própria mente que nós existimos. Pois muitos daqueles no planeta Terra atualmente não desejam acreditar ou ter provas de nossa existência. Por essa razão nós achamos necessário falar com aqueles que buscam através de canais como este. Nós achamos necessário dar as respostas àqueles que buscam de tal forma que eles, por eles mesmos, possam apreciar seu valor e aceitar ou rejeitar, de acordo com seus próprios termos, aqueles pensamentos que trazemos, e entender a realidade da criação na qual todos nós existimos. Uma vez que o desejo de receber esta mensagem surge, as mensagens estão realmente disponíveis, não apenas de nosso grupo, mas de muitos assim chamados de contatados ou grupos mediúnicos em todo o mundo. De fato, você vai encontrar pouca novidade no sistema de filosofia cósmica. Os conceitos são básicos, profundos e simples. A Confederação tem um nome para um dos maiores objetivos desse sistema de meditação, estudo e entendimento. Muitos de vocês estão nesse momento buscando fora de suas ilusões. Aqueles que buscam, nós oferecemos nosso entendimento. Nós não tentamos dizer que temos a sabedoria definitiva. Nós apenas sugerimos que aquilo que nós temos a oferecer pode ter valor, pois nós encontramos, em nossa experiência, enquanto passávamos pelas mesmas experiências da Terra, que existe uma direção mais benéfica.
Introdução. Ao procurarmos servir, nós estamos atuando através de instrumentos tais como aqueles aqui nesta noite, para dar àqueles que buscam nosso entendimento. O propósito da nossa presença é estimular a busca. Através deste processo, nós temos esperança de contatar o máximo de pessoas que desejam nosso contato. Nós esperamos que num futuro bem próximo estejamos aptos a contatar muitas mais pessoas do seu planeta, aquelas que desejam entendimento. É difícil de contatar as pessoas do seu planeta por causa dessa, devo dizer, mistura de tipos, mas será muito válido nosso esforço se formos capazes de contatar um apenas. Nós continuaremos a agir como agora, falando através de instrumentos tais como este, até que um número suficiente de pessoas do seu planeta esteja consciente da verdade. Nós estamos constantemente batalhando para trazer, através de muitos canais de comunicação, uma mensagem simples aos povos da Terra, a simples mensagem que os deixará com o simples entendimento de tudo que existe, e é o amor. Mas o entendimento, aquele entendimento que nos mostra o amor de um Criador infinito, é continuamente descrito como sendo possível de ser alcançado bem mais facilmente através do processo da meditação do que qualquer outro método. Existem peças de informação que são importantes e existem peças de informação que não são. Sabedoria é um assunto bem solitário, meus amigos. Você deve aceitar essa verdade ao adquirir o peso da sabedoria. Você deve ter cuidado com aquilo que você sabe, pois o que você sabe na criação real tem poder, e aquilo que você deseja será o alvo de todo esse poder. Mas tenham fé, meus amigos, naquilo que você sabe e naquilo que você está aprendendo. Alimente sua fé e seu entendimento através da meditação. Quanto mais além você vai nesse caminho, meus amigos, mais significado você encontrará nessa simples declaração, meditação. Ela começa como um simples processo, e pouco a pouco, se torna um caminho no qual você vive. Observe-a ao longo do progresso no seu caminho espiritual. É frequentemente sugerido nas mensagens dos contatados que o estado mental do buscador tem a oportunidade de estar continuamente em uma configuração bem mais agradável que a mente de alguém que não está ativamente engajado em perseguir um caminho de autoconhecimento e busca. Entretanto, existem outros frutos do caminho da meditação. Introdução. Procura que são previsíveis e que recebem a atenção daqueles que transmitem essas mensagens. Deve ser lembrado, meus amigos, que o serviço aos outros é o serviço a si mesmo. Não há similaridade entre outros e nós mesmos. Existe identidade. Existe completude e unidade. Portanto, aquilo que é tido como de natureza negativa para com uma ovelha do rebanho é sentido pelo Criador. Isso adentra o serviço que você tenta dar a você mesmo e ao Criador através do serviço ao outro e causa uma mancha no perfeito serviço que você teria realizado. Deve ser lembrado que cada pessoa é uma entidade completamente livre cuja independência não deve, de forma alguma, ser abalada e ainda assim cuja identidade continua uma com você. Existe apenas uma coisa de grande importância que você deve considerar nesse momento, que é sua preparação pessoal para o serviço. Você deve servir seus irmãos, e, portanto, é necessário que vocês se preparem para este serviço. Isto é claro, meus amigos, é feito com a meditação. Nós não podemos superenfatizar a importância da meditação. Através desta técnica você vai receber respostas a todas as suas perguntas. É difícil de perceber isso, mas isso é verdade. Todas as suas perguntas podem ser reduzidas a um conceito extremamente simples. Disto você pode se tornar consciente através da meditação. Uma vez que isto seja feito, você estará apto a servir, assim como outros serviram e estão servindo no seu planeta. Siga os seus exemplos, gaste tempo com a meditação. Qualifique-se para alcançar seu irmão e guiá-lo para fora da escuridão da confusão que ele vive de volta à luz que ele deseja. Um serviço que as fontes da Confederação mais apreciam é aquele provido por médios vocais que são treinados em grupos como aquele que nós tivemos em Louisville desde 1962. Eles nunca sugerem de qualquer forma que suas mensagens são únicas ou que salvação pode ser apenas conquistada através daquela mensagem. Entretanto, eles são conscientes de que existem muitos que procuram esta mensagem através de fontes além da religião ortodoxa e filosofia clássica. Consequentemente,
Eles estão aqui para prover um serviço de. Este símbolo indica uma separação entre uma citação de um transcrito e outra citação sobre o mesmo assunto de outro transcrito. Introdução. Disponibilização de informações e só podem realizar esse serviço através de médios vocais. Existem mais pessoas nesse planeta buscando atualmente do que houve no passado. Entretanto, muitas estão bem confusas em suas tentativas de busca e existe uma necessidade atualmente por muitos mais médios como este que possam receber diretamente os pensamentos que tantas pessoas deste planeta estão procurando. Nós estamos tentando atualmente gerar um número maior de médios vocais proficientes que possam receber nossos pensamentos de forma clara. Isto requer meditação diária. Isto é tudo o que é necessário, meditação diária. É presumido, é claro, que já que a meditação diária é realizada, existe o desejo de nosso contato. Como alguém que já tenha participado de grupos de meditação por muitos anos, posso dizer que meditações individuais não incluem a tentativa de se contatar fontes da confederação. É melhor buscar esse contato apenas através de um grupo, preferencialmente um grupo que tenha pelo menos um receptor experiente. E sempre, ao meditar sozinho ou em grupo, eu recomendo fortemente alguns métodos para sintonizar, a fim de que a meditação seja do mais alto nível espiritual possível. Esta sintonização pode ser alcançada da maneira preferida pelo meditador. A oração do Pai Nosso, a um hino ou outro canto ou mantra, a leitura de alguma escrita inspiradora, ou uma visualização cuidadosa da luz branca do Criador, são todos métodos úteis de sintonização. A reencarnação é um conceito básico na mensagem da Confederação. Um dos frutos mais admiráveis da meditação e do processo da busca é a habilidade do buscador de penetrar o que Ra chama de processo de esquecimento, que ocorre no momento de nosso nascimento nessa encarnação para que nós possamos nos tornar conscientes das lições que devemos aprender durante esta encarnação. Estas lições são sempre alinhadas a como amar melhor, mais plenamente, mais profundamente, ou com mais gentileza e compreensão. Entretanto, cada entidade tem lições únicas. No momento em que cada um de vocês encarnou, meus amigos, cada um de vocês tinha consciência de certas lições, até nesse ponto não aprendidas, que deveriam ser os objetivos dessa encarnação. Introdução. Parece a você que sua encarnação inteira nesta ilusão tem sido uma série de dificuldades de um tipo particular, então você está quase certamente consciente, de certa forma, de uma de suas lições. Como você pode ver, estas lições não devem ser evitadas. Elas devem ser aprendidas. Além disso, devemos apontar para você que quando um afrontamento com tal lição foi alcançado, aquilo que separa você do entendimento é quase sempre o seu próprio pensamento. Os processos de seu pensamento consciente são bem capazes de serem autodestrutivos no sentido de que eles podem bem ajudá-lo a evitar a lição que você quer, na realidade, aprender. Portanto, ao aproximar-se de uma lição, nós sugerimos que, se for possível alcançar uma suspensão temporária dos processos analíticos conscientes, então você pode retornar ao problema com uma mentalidade bem mais clara, pronto para aprender o que você veio aprender nessa experiência. Ao invés de simplesmente evitar o que você veio aprender. Nós sabemos o quão difícil é alcançar o estado meditativo sempre, pois nós já estivemos onde vocês estão e nós temos consciência do tipo particular de ilusão que vocês chamam de mundo físico. Nós encorajamos vocês, portanto, a depender de uma meditação formal, e então tentar manter um estado semi-meditativo todo o tempo. E com isso, nós queremos dizer simplesmente alcançar um estado de atenção para que seus impulsos destrutivos não estejam livres para bloquear sua mente completamente e mantê-lo longe de aprender as lições que você veio aprender. Reforçando todas as lições que nós temos a aprender sobre o amor com o conceito básico de que todas as coisas são um. Medite sobre a completa unidade entre você e tudo o que você vê. Não faça isso apenas uma vez, e não simplesmente nas circunstâncias presentes, mas todo o tempo, e especialmente em circunstâncias difíceis. Pois na medida em que você amar e sentir-se um com aquelas coisas que são difíceis para você, essas circunstâncias serão aliviadas. Isto não acontece devido a qualquer lei dentro da ilusão física, mas devido à lei do amor, pois aquele corpo que é de espírito, que está interpenetrado com o corpo físico,
é mais alto que seu corpo físico, e aquelas mudanças que você realizar por amor sobre seu corpo espiritual irão, por necessidade, se refletir dentro da ilusão física. Introdução. Tudo é um, meus amigos. Minha voz é agora a voz deste instrumento, meus pensamentos são os pensamentos dela. Por favor, acredite que a vibração que nós oferecemos a vocês não é uma vibração de personalidade, mas uma vibração do Criador. Nós também somos médiuns. Existe apenas uma voz. Dentro desta vibração, nós somos conscientes que esta voz é a voz do Criador. É simplesmente uma questão de aumentar a vibração que não permitem a autoconsciência do Criador. Todas as coisas irão eventualmente se harmonizar em relação ao seu entendimento. Até se o universo, para aqueles em torno de vocês, continuar desarmônico e difícil, se suas mentes estiverem centradas na unidade do Criador, seus próprios universos se tornarão harmônicos, e isto não é um feito seus, e sim, pelo simples amor do Criador. De muitas fontes nós ouvimos que nós estamos no final de uma era particular de evolução. Escritores populares da fé cristã analisaram os escritos do livro do Apocalipse de tal forma que é sugerido que os dias do Armagedon estão próximos. Cientistas já escreveram diversos livros explorando a possibilidade de que configurações planetárias incomuns, tais como o efeito Júpiter, ocorram agora e no ano 2000, aumentando as possibilidades de mudanças na Terra. Outros cientistas examinaram muitas evidências indicando que uma inversão polar no ano 2000 é provável. Profetas como Edgar Cayce canalizaram informações que têm a ver com tais mudanças drásticas ocorrendo, e, além disso, é claro, existem muitas preocupações que têm a ver com o potencial humano de devastação planetária. Nós também reunimos informação em nossos encontros a respeito de mudanças terrenas. Existe uma estação sobre o seu planeta que deverá ser altamente traumática dentro da sua ilusão física. As razões físicas para isto são várias. Seus cientistas gastarão muito tempo, enquanto podem, para tentar catalogar e descrever cada uma das condições que produzirão desastres no plano físico do seu planeta. Aquilo sobre o que seus cientistas pesquisam a respeito é parte daquilo que já foi previsto por todos aqueles trabalhos sagrados que vocês têm na face da Terra. Não é permitido, nem possível, para nós, dizer quais eventos ocorrerão, ou quando irão ocorrer, devido ao fato de que a vibração dentro da mente e do coração das pessoas sobre o seu planeta está determinando e determinará os eventos específicos. Existe dentro do planeta Terra uma grande quantidade de karma que deve ser ajustada. Introdução. À medida que o ciclo muda, e essas coisas irão se manifestar. Precisamente quando, e como, não podemos dizer, nem queremos, meus amigos. Pois a chuva, e o vento, e o fogo, destruirão apenas aquelas coisas que estão no que vocês chamam de terceira densidade de vibração. Você valoriza estas coisas por não poder imaginar como uma existência de quarta densidade será. Nós sugerimos que vocês não percam tempo se preocupando com o esforço de manter sua existência de terceira densidade após a mudança vibratória para a quarta densidade ter sido completada. Se, no seu espírito, o dia de sua graduação tiver chegado, as coisas necessárias para a sua ascensão à quarta densidade serão realizadas por você. Tudo será realizado por ajudantes que vocês devem ter consciência que vocês têm. É extremamente possível que danos ocorrerão àquelas coisas que vocês identificam com vocês mesmos na terceira densidade. Falando abertamente, vocês observarão o Vale das Sombras da Morte. Estas próprias palavras, meus amigos, já foram faladas a vocês anteriormente, e ainda assim, vocês se prendem a esse corpo físico e a esse ambiente físico como se seu espírito fosse permanentemente conectado a eles. Podemos afirmar a vocês que vocês não podem achar seus espíritos nem em suas cabeças, nem em suas mãos, nem em seus peitos, nem em suas pernas, nem em seus pés. Não se pode achar os seus espíritos em lugar nenhum. Em nenhum lugar vocês podem removê-lo ou ajudá-lo. Seus espíritos residem dentro de um casulo. O casulo pode ser removido, mas ele não importa. O espírito não perece. Qual o significado metafísico deste suposto trauma físico no nosso planeta? A Confederação sugere que o planeta em si está se movendo para uma nova vibração, uma nova porção de espaço e tempo, que muitos chamaram de nova era.
mas no qual nós não devemos estar aptos a entrar a não ser que tenhamos de fato aprendido as lições de amor que têm sido vividas por nós em muitas encarnações. Portanto, a Confederação sugere que é muito importante escolhermos seguir o caminho positivo ou não. Existe uma escolha a ser feita muito em breve, e seria preferível que todas as pessoas deste planeta entendam a escolha que deverá ser feita. Será difícil para muitas das pessoas deste planeta entenderem que escolha é essa, pois é uma escolha que eles sequer consideram. Introdução. Eles estão muito envolvidos em suas rotinas diárias e suas confusões e desejos de ordem muito trivial para se preocuparem com o entendimento da escolha que eles deverão tomar muito em breve. Quer eles queiram ou não, quer eles entendam ou não, independente de qualquer influência, cada uma das pessoas que habitam o planeta Terra irão brevemente fazer uma escolha. Não haverá uma área do meio. Haverá aqueles que escolheram seguir o caminho do amor e da luz e aqueles que escolheram não segui-lo. Esta escolha não será feita por dizer, eu escolho o caminho do amor e da luz, ou eu não escolho isso. A escolha verbal não significará nada. Esta escolha será medida pela demonstração individual desta escolha. Esta demonstração será bem fácil para nós, da Confederação dos Planetas em seu serviço, interpretar. Esta escolha é medida pelo que chamamos de frequência vibratória do indivíduo. É necessário, se um indivíduo irá se juntar àqueles que escolheram o amor e compreensão, que sua frequência vibratória esteja acima de um determinado nível mínimo. Existem muitos agora que estão próximos deste nível mínimo, mas devido à condição de pensamentos errôneos constantes que predominam em sua superfície, eles estão flutuando em torno deste ponto ou, até em alguns casos, se distanciando do caminho do amor e da compreensão. Existem muitos cujas frequências vibratórias estão suficientemente altas para que eles viajem sem dificuldades para a densidade de vibração que este planeta irá em breve experimentar. Em algum momento, no futuro, então, algo que a Confederação chamou de colheita, acontecerá. Este conceito de dia do julgamento final difere daquele do Evangelho no sentido de que aquele que nos julga não é um Deus à parte de nós, mas o Deus dentro de nós. Como resultado desta colheita, alguns seguirão para uma nova era de amor e luz e aprenderão novas lições em uma densidade muito positiva e bela, como a Confederação a chama. Outros deverão repetir essa grade específica de lições e reaprender as lições do amor. Aqui, a entidade da Confederação, Atom, fala mais uma vez da colheita e do propósito da Confederação ao falar através de grupos de contatados. Acontecerá uma colheita, como vocês poderiam chamar, uma colheita de almas que irá em breve acontecer no seu planeta. Nós estamos tentando extrair a maior colheita possível desse planeta. Esta é nossa missão, pois nós somos os colhedores. Introdução. A fim de sermos mais eficientes, nós estamos tentando criar primeiramente um estado de busca entre as pessoas desse planeta que desejam buscar. Estes devem ser aqueles que estão próximos do nível de vibração aceitável. Aqueles acima deste nível não são tão interessantes para nós, é claro, uma vez que eles, como poderíamos dizer, já se graduaram. Aqueles bem abaixo desse nível, infelizmente, não podem ser ajudados por nós nesse momento. Nós estamos tentando nesse momento aumentar em um percentual relativamente pequeno, o número que será colhido para o caminho do amor e do conhecimento. Até um percentual pequeno daqueles que vivem no seu planeta é um número vasto, e esta é a nossa missão, agir através de grupos tais como este a fim de disseminar informação de tal maneira que possa ser aceita ou rejeitada. De uma forma que falte o que as pessoas do seu planeta escolhem chamar de prova. Nós não oferecemos prova concreta, como eles costumam se expressar. Nós oferecemos a verdade. Esta é uma função importante da nossa missão, oferecer a verdade sem provas. Desta forma, a motivação vai, em cada caso, vir de dentro do indivíduo. Desta forma, a frequência vibratória do indivíduo irá aumentar. Oferecer provas ou demonstrar esta verdade a um indivíduo de tal forma que ele seria forçado a aceitá-la não teria efeito sobre sua frequência vibratória. Isto, então, meus amigos, é um mistério relativo à nossa forma de abordar as suas pessoas. Outro conceito que surgiu a partir das muitas comunicações com entidades supostamente de OVNIs é aquele de andarilhos. Eles são usualmente pessoas orientadas ao serviço, e como seria previsível,
eles habitualmente têm bastante dificuldade para se adaptar às vibrações planetárias da Terra. Com frequência, eles têm a sensação de não se encaixarem ou não pertencerem, mas ao mesmo tempo, muito frequentemente, essas pessoas são possuidoras de muitos dons, nas artes, no ensino, ou no simples compartilhar de uma vibração prazerosa e alegre, que certamente não sugere a atitude normal de um simples descontente. Este conceito é particularmente interessante a muitas pessoas que serão guiadas ao material de Ra, pois, de acordo com este material, muito dele será mais facilmente reconhecido, como útil, por andarilhos. Não existem apenas alguns andarilhos na Terra hoje, Ra sugere um número. Introdução. De aproximadamente 65 milhões. Eles deixaram outras densidades em ambientes harmônicos para assumir um tipo de trabalho que é muito difícil e perigoso, pois, se um andarilho não pode ao menos começar a perfurar o processo de esquecimento, que ocorre no nascimento nesta densidade, durante sua vida na Terra, e se lembrar do amor e da luz que a ele deveria compartilhar, o andarilho pode, possivelmente, ser pego na ilusão da terceira densidade, acumulando o que pode ser livremente chamado de karma, e ter seu retorno ao planeta de origem atrasado, até que tudo que fora desbalanceado na terceira densidade, nessa vida, seja novamente balanceado. Quando Don Hawkins e eu escrevemos Os Segredos dos OVNIs em 1976, nós dedicamos um capítulo ao conceito de andarilhos e usamos material coletado em regressões hipnóticas de 3 mulheres que são amigas nessa vida e que, quando separadamente regressaram, deram histórias independentes e congruentes de suas vidas em outro planeta. Depois que aquele livro foi impresso, nós trabalhamos com um homem que uma das mulheres nomeou como sendo parte daquele experimento em outro planeta. Este homem, que era então um estudante trabalhando em seu mestrado em engenharia química, não estava ciente de nenhum detalhe de nossa pesquisa exceto que nós estávamos envolvidos com hipnose. Em 10 de maio de 1975, Don, juntamente Lawrence Allison, um hipnotista renomado com quem nós costumávamos trabalhar enquanto ele morava em Louisville, sentaram-se com nosso quarto voluntário e procederam na exploração daquele mundo pela 4ª vez. A informação era especialmente interessante, já que todas as 3 regressões prévias foram poéticas e bonitas, mas muito pouco técnicas. Nosso quarto voluntário tinha uma formação bastante diferente e era capaz de ver as coisas de uma forma bem mais precisa e explícita. Esta 4ª regressão encaixou-se perfeitamente na história contada pelas primeiras 3 voluntárias. Uma das primeiras coisas que Don e Leory perguntaram foi a respeito das roupas. P. Como você está vestido? R. De branco. P. Branco como? Introdução. R. Roupas brancas folgadas. P. Ok. O que tem na sua cintura, acima das calças? R. Bem, parece uma túnica. Não é exatamente uma túnica, mas uma roupa folgada com um cinturão, como um cinto. P. E o que tem sobre os ombros? R. Bem, é apenas de mangas curtas. É quente. Este tipo de túnica sugere uma ordem monástica ou religiosa e perguntas foram realizadas para tentarem descobrir alguma conexão ortodoxa religiosa neste planeta. Nenhuma conexão foi encontrada, então passaram a perguntar o nome deste outro mundo já que o ambiente não era da Terra, mas o jovem, normalmente incisivo em suas respostas, parecia totalmente desconectado do conceito de nomear. P. Qual é o nome do seu planeta? R. Nós vivemos lá. E eu não vejo montanhas, mas eu vejo. O nome. R. Eu tenho um filho. P. Um filho. R. Sim. Um menino. P. O nome dele é. R. Eu simplesmente não tenho percepção de nomes. Eu tenho, como, você sabe quando você quer uma pessoa, e eles sabem quando você os quer. Tipo isso. Eu quero dizer, eu simplesmente não tenho percepção de nomes. Não apenas o seu planeta parecia faltar um nome próprio, mas a fala em si parecia ser um processo bem diferente, um que poderíamos chamar de telepatia. P. Tudo bem, se alguém o chama, como ele o chama? Introdução.
R. Eu apenas não escutei ninguém falando. Eu não sei se devemos falar. R. Parece uma vida simples. Mas obviamente existe. Bem, tinha luz nos meus livros. Então é obviamente mecanizado. Ou talvez bem mais que isso até. Eu não lembro de pessoas conversando entre si. Eu quero dizer, elas parecem. Você sabe. Todo mundo sabe cada pergunta. Você sabe o que está acontecendo, mas eu não vejo de fato. Era um cântico. Havia um cântico, mas não havia pessoas conversando entre si. Você simplesmente sabia, eu acho. R. Eu estaria sentado em uma pedra ou banco e eles estariam sentados, e eu estou explicando, mas eu não me vejo conversando com eles. O voluntário, com seus olhos de engenheiro, era capaz de descrever a arquitetura do lugar de uma forma que as mulheres não eram. Todos os quatro concordaram que o centro da comunidade e seu propósito era algo que poderia ser convenientemente chamado de templo. R. Acho que é uma pedra. Eu acho que é calcário, mas é mais branco, eu acho. É disto que é feito. Pegue o perímetro. R. Bem, tem. A partir dos suportes dos lados existem arcos até o teto, mas não é um domo comum. É bem, eu nunca vi esse tipo de domo antes. P. Chute. Qual o tamanho deste domo? Meu Deus. Ele parece ter 60 metros de comprimento, talvez até mais, uns 75 metros. E, talvez 35 metros de largura. É um lugar imenso, muito. P. Ok. Agora, como ele é iluminado? R. Apenas, rindo um pouco incrédulo. Sério, é só um brilho vindo do teto. Quero dizer, você sabe, como, bem, tem uma área que é clara e outra mais escura, como se tivesse sido pintada, mas a tinta é luz. Introdução. Parece que, bem, simplesmente não precisa de luz, o lugar é claro. Talvez esteja vindo das janelas, mas não parece haver sombras no ambiente. P. Você está dizendo que parece como se a atmosfera no lugar é brilhante. R. Bem, sim, como se simplesmente fosse clara. Eu não vejo sombras, como se houvesse uma fonte de luz. P. Entendo. Agora eu quero que você escute dentro desse grande recinto. Que tipos de sons você escuta? R. Nada no recinto, mas estão cantando em algum lugar. Tem um cântico bem baixo, na distância. R. Sim. P. Ok. É um tipo de... R. Parece mais como um tipo de coro, um coro pequeno, tipo isso. A música, relatada por todos os quatro voluntários, não se parece com nenhum tipo de música que nós já escutamos. Dois deles inclusive disseram ter visto a música brilhar no ar e nenhum pode descrevê-la precisamente. R. Eu não consigo escolher as palavras. É apenas, você sabe, como um tipo de adoração, um tipo de, você sabe, algo que você escutaria em um coro. Ter uma adoração a quem? R. Bem, P a Deus. R. Tenho certeza que é para ele. Você sabe, é uma coisa alegre de se fazer, quando as pessoas se reúnem e cantam. O voluntário falou de crescer estudando livros grandes. R. Eu me vejo debruçado sobre um livro e apenas lendo. P. História. Introdução. R. Bem, eu não sei. P. Trabalho prático. Ciência. O que você estuda? Arte. As artes. R. Apenas livros fantásticos, livros grandes. P. Ok. Você tem estudo supervisionado em classes ou? R. Bem, na manhã tem um professor, e na tarde ou à noite, eu estudo. P. Existe algum exame? R. Sem exames.
Você apenas quer aprender. Você quer aprender. Você, é como se você não ficasse satisfeito. Quem eram essas pessoas? Eles representam uma população planetária inteira ou eles eram uma porção apenas dessa população? Se eles eram uma porção, como eles foram escolhidos para realizar este trabalho? Depois de ver esse material, Dom e eu criamos um termo para denominar este grupo específico de pessoas, o clã. Aqui está uma das perguntas a esse respeito. P. Ninguém tem casas individuais. R. Bem, não. Este grande lugar é suas casas. Este é o lar. R. Bem, este é um propósito. Como? É como uma escola, ou um lugar de ensinamentos para ensinar aqueles que querem aprender em profundidade, e aqueles que vêm quando podem. R. Mas não se tratam de pessoas do tipo autoritárias de forma alguma. Como? Você sabe, não se trata de como se as pessoas tivessem que vir aqui. Não é um sistema de ensino ou qualquer coisa assim. Meditação tem um papel muito grande nas vidas dos habitantes deste outro mundo, ou pelo menos para aqueles neste clã. Havia meditações individuais e também meditações diárias em grupo com o clã inteiro. P. Bem, vejamos. Eu não me vejo lá, em estados diferentes de consciência. Tem horas de prece, na manhã e à noite. Você as tem. Introdução. Seu quarto. E então você tem outras antes das refeições, antes da refeição matinal. E então, não, bem, antes da refeição noturna. Mas, quando? É como se quando a comida é trazida. Mas então depois tem em um quarto. Como um tipo privado para devoção, mas você não está, como em meditação. E tem horas que o grupo inteiro se reúne, sem serem refeições, é como se o lugar inteiro fosse como uma família, eu diria. Porque, como eu disse, você não se sente ligado, necessariamente, a uma pessoa. Você se sente ligado a todo mundo. São todos, como, da sua família. Outra função do clã foi abrir seu grande templo de tempos em tempos a todos aqueles do planeta que queriam ter inspiração espiritual. Os entrevistadores, na tentativa de determinar como essas grandes multidões vinham a encher o templo, vieram a descrição do que parecia ser um grande heliporto. Nós descobrimos mais tarde que o veículo não era um helicóptero. Entretanto, este é o termo que o entrevistador usa aqui. P. Ok. Agora, as pessoas que deixam aquele heliporto, você não faz ideia de onde elas vão. R. Quando eu digo que essas naves vêm, não é como em multidões de pessoas entrando e saindo de lá apressadamente como num aeroporto, é como... como eu devo dizer. Você sabe, elas pousam lá, as portas abrem, e pessoas saem, e pessoas entram. Elas são permitidas irem ao solo, você sabe. Em outras palavras, este também é um lugar delas. Mas elas vêm como visitantes, tipo isso. P. Quanto tempo elas ficam lá? R. Um dia. A descrição do heliporto. R. Tem um lugar plano, como? É em pedra na parte da frente, mas eu não vejo estradas indo para lá, lá. Eu vejo. Bem, um imenso heliporto, por exemplo, mas... Os entrevistadores tinham que descobrir o que estava pousando naquela grande área de pedra e então um voluntário foi solicitado que descrevesse o tipo de transporte que usava o local. Introdução. P. Ok. Eu quero que você descreva a nave, e o que faz ela se mover. R. Eu não. HM. É como. Parece que é provavelmente uma nave espacial. Mas eu não vejo ela vindo do espaço. É como se ela aparecesse quase que de repente ali, eu não a vejo decolando ou pousando, você sabe, em direção ao horizonte ou algo assim. P. Apenas descreva como ela se parece. R. Sim, bem, é mais comprida que larga.
e não é muito alta se comparada com as dimensões de comprimento e largura. Não é como, não está girando quando desce, porque é um tipo de alongado. Apenas aparece e desaparece, você sabe, quero dizer, eu não o vejo aparecer na distância bem pequeno e ficando grande à medida que se aproxima. É interessante notar a aparente descrição de materialização e desmaterialização implícita na resposta do voluntário. E então o jovem homem cresceu em sabedoria e em idade e contou uma história de ensinamentos, ficando grisalho, e começando a ensinar menos e mais avançados estudantes, e em tempo preparando para finalizar a encarnação. Enquanto os entrevistadores traziam um voluntário pela experiência de morte em sua prévia encarnação e mais à frente no tempo para a experiência a qual ele estava no momento vivendo. Eles pausaram com o voluntário entre as encarnações para perguntar sobre o propósito que este andarilho veio à Terra completar. A resposta que ele deu é tanto provocativa quanto rara. Muitos de nós procuram ajudar este nosso planeta de uma forma ou de outra, e a pergunta é sempre, como devemos realizá-la? Por que você está na Terra? Qual é o propósito desta vida? O que você pretende fazer aqui? O que foi designado para você fazer aqui? Parece que, para ajudar. Ajudar com o que? Algo em particular. Algo. Você já ajudou nesse campo? Ou o problema que você deve ajudar ainda está por vir? Ainda não aconteceu. Introdução. O que você espera? Apenas. Apenas grandes necessidades. O que aconteceria? Que necessitaria de tanta ajuda de você que você sabe a respeito? Crescimento espiritual. Desenvolvimento espiritual. Necessidades físicas. Bem, não. Eu tenho a sensação de algumas pessoas estarem perdidas, você sabe. Você pode ajudá-los. Esta é sua missão. Eu acho que é o que eu devo fazer. Ajudar essas pessoas. Ok. Quais pessoas? Aqueles que estão perdidos. É um grupo em particular. Não. No geral então. Apenas pessoas.